Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de janeiro de 2022. Reencarnação pela ciência. 3 casos do arquivo de Ian Stevenson, parte 2. A rigorosa metodologia criada pelo pesquisador canadense-americano Ian Stevenson, professor da Universidade da Virgínia, falecido em 2007, para investigar a reencarnação é, por enquanto, a melhor maneira de abordar esse assunto sob um prisma científico. Os detalhes dos casos selecionados, apresentados em livros como 20 Cases Suggestive of Reincarnation ou European Cases of the Reincarnation Type, sempre impressionam as mentes mais arejadas. Conheça a seguir o resumo de alguns deles. O Singale Sujit começou a falar sobre uma vida anterior em 1971, com menos de 2 anos de idade. Disse que se chamava Sami, fora ferroviário e vendedor de aguardente em Goracana, a cerca de 10 quilômetros de onde o menino morava. Segundo ele, certo dia, depois de uma bebedeira, Sami brigou com sua esposa, Magi, saiu para andar e morreu atropelado por um caminhão. A mãe de Sujit não deu importância à história, e ninguém da família conhecia Goracana. Mas o caso chegou a um monge budista de um templo próximo, que foi conversar com o menino. O monge extraiu 16 pontos do relato que poderiam ser verificados e confirmou quase todos. Descobriu que um Sami Fernando vivera em Goracana até 6 meses antes de Sujit nascer. Sami tivera as profissões citadas pelo garoto, fora casado com Magi e morrer atropelado por um caminhão. Características marcantes. Stevenson foi ao Sri Lanka entrevistar os envolvidos no caso e conseguiu confirmar 59 afirmações de Sujit sobre sua vida anterior. O pesquisador notou no menino características marcantes de Sami, como o gosto pelo canto, a propensão à violência física, uma imensa generosidade e um precoce interesse por cigarros e álcool. 2. Ravi Shankar, um garoto indiano sem parentesco com o famoso sitarista, começou a discorrer sobre sua vida passada também por volta dos 2 anos de idade, em 1953. Ele disse que antes morava num distrito vizinho, descreveu seus brinquedos: um elefante de madeira, uma pistola, uma bola e um anel que guardava numa cômoda. Contou que o pai era barbeiro e deu seu nome. Depois, afirmou que fora assassinado, identificou os criminosos por nome e profissão e forneceu detalhes da morte: esfaqueado enquanto comia goiabas. Quando o menino completou 4 anos, sua família foi visitada por um homem que ouvira falar do caso. Ele lhes disse que seu filho de 6 anos fora assassinado 6 meses antes do nascimento de Ravi, nas circunstâncias descritas pelo garoto. Marca de nascença. Stevenson foi à Índia investigar a história em 1964. Ravi já estava então com 13 anos, mas o pesquisador descobriu que um professor havia anotado os relatos do garoto quando ele tinha 5 anos. A partir desse material, Stevenson conseguiu confirmar 26 pontos da narrativa de Ravi, como os brinquedos, o anel na cômoda e as goiabas. Ele também notou uma espécie de cicatriz no pescoço do adolescente, semelhante a um antigo ferimento à faca já fechado. Quando criança, Ravi tinha pavor de facas e lâminas e ficava com medo de visitar a região onde o outro menino fora morto. 3. Jimmy Svensson, um garoto do Alasca, dizia ser o irmão falecido de sua mãe. Além de reconhecer o lugar onde havia morado a 160 quilômetros de sua residência na vida atual, ele se lembrava de diversos fatos de sua suposta vida anterior, incluindo a maneira como havia morrido baleado no estômago.
Stevenson constatou que o comportamento do menino se assemelhava ao do tio assassinado, e uma marca de nascença de Jimmy combinava exatamente com o local onde o projétil penetrara no corpo do tio. No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo Allan Kardec volta ao assunto incluindo uma resposta do Espírito São Luís. A seguinte pergunta: a encarnação é uma punição, e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária, para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo, sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Observação: uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores, sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo, que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários, que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo, e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível, se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis, ainda,
Fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiando numa lei natural. Balneário Gaivota, 7 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.